Dizem que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Mas eu arrisco dizer que o oposto do amor é o medo. Aquele medo que nos cala e nos faz acreditar que, se a gente não der nome ao problema, ele deixa de existir. Mas o silêncio não preserva a relação, ele apenas a enterra, viva. A sua relação está construindo pontes ou muros? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que acontece quando a gente para de falar. Eu sou Mariana Rodrigues, escritora e psicanalista. Eu sou Lorena Magalhães, sou psicóloga e sou professora. Esse é o podcast Laços e Encontros e nesse quarto episódio de nome Pontes ou Muros, nós vamos falar sobre ela, a comunicação. Como é importante comunicar, Mari, e ao mesmo tempo, como é difícil se acertar o ponto certo da comunicação para se manter a saúde de uma relação. Eu quero começar, Lore, a minha fala de hoje citando aqui nesse diálogo, né, uma pessoa que é muito importante para a gente, psicólogo Michel Camejo, meu terapeuta, e ele me trouxe essa pergunta que me fez pensar por muitas, né, como a gente fala, bagunçou a minha cabeça mesmo, né, sobre a definição de amor. E eu que já venho de história de ter vários tipos de definição, a dele me pegou forte. Ele disse para mim: amar é saber se comunicar. Uma pessoa que não estabelece uma comunicação saudável, ela dificilmente consegue traduzir o amor que ela diz sentir. Porque é a comunicação que salva as nossas relações, né? Sim. E muitas vezes a gente percebe que a justificativa do não falar é eu estou protegendo o outro, eu não vou incomodar o outro. Mas no final das contas, não falar é muito mais sobre a gente se proteger do desconforto. É muito mais sobre o que é que veio antes dessa minha necessidade de calar, para que agora eu entenda que não vai ser funcional, para que agora eu entenda que é melhor deixar isso para lá, né? Isso pode ter sido, como a gente até já falou, um histórico anterior ao relacionamento, de padrões familiares, por exemplo, ou, na verdade, um histórico dentro da própria relação, né? Eu até tentei, hoje em dia a comunicação eu já percebi que ela é disfuncional, que ela é inútil. Então, para que é que eu vou iniciar algo para me deixar ou para nos deixar piores, né, do que a gente estava? Então, se cala. Só que tem um preço. Tem preço. Eu, no meu ponto de vista, escuto pessoas que pensam totalmente diferente de mim e aprendi também a olhar essa perspectiva desse outro ponto, né? Mas eu acho que a conversa difícil, nesse histórico que a gente vem trazendo aí, de se conhecer, de acessar, de estabelecer um laço, a gente invariavelmente vai cair aqui, no conflito, na divergência de opiniões, e é aqui que a gente diferencia homens de meninos, meninas de mulheres. Quando a gente suporta isso, e eu estou falando de relações, não de pessoas, porque não diminuo jamais quem escolhe o que você falou. Não, não quero. Não quero falar, não quero. Mas uma relação madura é a relação que atravessa esse conflito, sabe conversar sobre ele, perdoa, abre mão de alguns pontos que podem ser abertos, né? E vai para uma nova fase de maturidade no relacionamento. Sim. E não tem como a gente falar sobre dificuldades de comunicação sem a gente pensar em repertório emocional, né? Porque entrar na discordância é também ter repertório para conflito. Repertório aprendido para você discordar e você sustentar que aquela relação não vai ser ameaçada por conta da discordância, né? Você sustentar que você pode comunicar, que você pode dizer não. Falar sobre conflito é também falar sobre repertório emocional, né? Porque para você entrar no embate de opiniões, você precisa ter a tranquilidade de que aquele embate é realmente em relação às opiniões. Você não está entrando em uma esfera pessoal. Você precisa ter repertório emocional para você discordar,
para você trazer os seus pontos, para você, às vezes, finalizar a conversa sem chegar a um consenso, porque isso também gera uma frustração, e você não levar para o lado pessoal. Você não achar que isso é um ataque quando o outro também discorda de você, né? E infelizmente o percentual de pessoas que conseguem chegar a essa conclusão é muito pequeno, né? Tem aí a polarização da política, os extremos de time de futebol, que qualquer discordância vira briga e vira uma amizade que se encerra ali. Não consigo sentar, não consigo discordar sem brigar. Mas aí, Lore, hoje eu lembrei, acessei um material que eu tinha gravado esses dias, de uma grande amiga escritora também, e eu perguntei para ela, no susto, né? E aí, você já teve uma amizade que encerrou? Ela, sim, tive. Todo mundo teve, né? Uma amizade que encerrou. Mas você resgatou? Ela falou, não, tem gente que não merece nem uma última conversa. Porque ela ficou tão magoada pelas coisas que foram ditas, que ela entendeu que para ela ia machucar mais ir atrás, porque já havia quebrado a confiança, já havia quebrado o respeito. E essa é só uma fatia, né? Das tantas relações que encerram sem um tchau, né? Diferente do namoro, num casamento, alguma coisa em relação afetiva, que a gente senta, conversa, não estão mais juntos? Não, terminamos. Teve um dia do término oficial, mas a amizade muitas vezes termina sem um dia oficial. Desde quando vocês não se falam? Teve uma conversa para encerrar? Não lembro de ter tido uma conversa que falou, olha, a partir de agora nós não somos mais amigas, a não ser quando eu estava lá na escola, que era o corte aqui, e nunca mais, né? Sim. Só que na fase adulta, a gente simplesmente vai deixando. E a vida leva cada um para um lado, e eu não tenho muitas vezes a energia para resgatar a pessoa de volta para minha vida. Sim. E o curioso é que, às vezes, o corte aqui ainda dá espaço para restabelecer o laço. E o ir morrendo, não. Né? É o luto sem corpo, Nossa, né? é verdade. Porque você foi deixando. E tô aqui pensando, enquanto você falava, é que às vezes o corte aqui, ele é o ápice do estresse, o ápice do aborrecimento, é o agir por impulso. E você ir deixando ir é uma soma de diversos fatores, que às vezes, quando a pessoa diz, eu acho que não merece uma conversa, ela na verdade está se referindo a todos os mini silêncios que foram ficando para trás. E o que ela entende que de fato ela está deixando ir é algo que sobra muito pouco. Às vezes não sobra muito. Às vezes você fica mais apegada a um luto, esse luto sem corpo, daquilo que já existiu, mas não daquilo que de fato existia quando você terminou deixando ir. Mesmo sem uma decisão, né, Uhum. consciente. E é interessante porque, dentro desse assunto, que foi um objeto de estudo meu para o meu próximo livro, que é Conflitos Invisíveis, Sim. quando tudo começa, o conflito não começa do nada. O que você falou, são os mini silêncios acumulados que aí um dia, né? E abrir caixinhas de pergunta no Instagram para poder entender o pensamento das pessoas. E um grande amigo também respondeu, ele falou assim: depende da pessoa, depende do vínculo. Tem gente que eu preciso ir atrás, mas tem gente que está na minha prateleira do tanto faz. Mas a gente vai removendo as pessoas de nível, né? Ó, você era muito amiga, mas você andou vacilando, eu não quero conversar com você sobre isso, então você vai descer e vai ficar na parte de baixo, tá? No nível prata, depois está no nível bronze, depois você vai ser sumariamente excluído da minha vida, não necessariamente da minha rede social, mas da minha vida sim. Você não é mais convidado para minha mesa, você não é mais convidado a estar comigo em algum momento, porque eu cansei, mas eu não quis te falar, porque eu cansei. Simplesmente deixei ir, como você disse. Sim. Me lembrei me lembrei, mas agora eu esqueci. Então, vamos puxar o fio da meada daqui a pouco. Passo para você. Sim. Essa ideia do deixar ir, eu penso aqui num conceito, digamos assim, de divórcio emocional, considerando um relacionamento amoroso, né? Eh, Às vezes, há a ideia de que o silêncio ou a falta de conversa é a ausência de som, né? Mas muitas vezes o silêncio, ele é justamente o excesso de som de tudo aquilo que a gente foi guardando. Então, tá tão saturado
que às vezes você não sabe por onde começar, né. Então, às vezes, tem muito isso, assim, meu marido estava reclamando, né, no consultório, assim, meu marido estava reclamando que, eu falo demais, que eu reclamo demais. Chegou um ponto que eu não chamo mais para conversa. Mas não é porque está tudo bem, é porque eu estou desistida, é porque tanto faz, né. Então isso é muito comum, é como um sinalizador. E às vezes, no fundo, o outro sabe que não está tudo bem, mas tem também um ganho secundário em não ter a discussão, em não ter uma nova conversa e vai todo mundo deixando para lá. Mas, como você falou, vai colocando embaixo do tapete, vai colocando embaixo do tapete, colocando. Então, inicialmente é uma poeirinha. São muitas poeiras que vão ficando ali. Uma hora o tapete está com aquela barriga ali para cima e você vai tropeçar. Sai, vai. E eu lembrei, então, um caso muito recente meu, né? Vim para Salvador em fevereiro lançar um livro sobre amizade. E uma grande amiga minha de anos, participei do casamento, nascimento de filho, formatura, crises, conquistas. Posso dizer assim, vi menina e construímos uma relação muito legal. E um hiato, uma conversa que não aconteceu, um mal entendido virou, fez a amizade virar pó. Mas 2 semanas antes de eu vir para cá, numa sexta-feira à noite, recebi um textão no Instagram dela. Por que você me abandonou? Foi a primeira pergunta que ela me fez. Falei, porque eu me senti abandonada. Então todas as duas estavam achando a mesma coisa, mas ninguém teve coragem de conversar. Ela, você nunca veio conversar comigo e eu nem você. E marcamos um momento de conversar e eu sabia que aquela conversa pessoalmente, ela ia para o tudo ou nada. Ou a gente ia fazer o término oficial, ia enterrar a amizade, com todas as suas lembranças boas de histórias, igual um defunto, né? Que fica mesmo com a parte boa. Ou a gente ia resgatar o que sobrou e construir algo novo, não mais com aqueles pensamentos de outrora. Porém, agora, com a nova Mariana e a nova amiga minha, construir algo novo. E chegamos as duas apreensivas na conversa, sem saber por onde começar. Mais um momento calmamente escolhido, num ambiente neutro, porque se houvesse um barraco, ninguém ia poder fazer escândalo, puxar cabelo de ninguém. Brincadeira, que a gente não ia chegar nesse ponto, mas se chegasse. Então estávamos ali, conversamos todos os incômodos e, ai, Lorena, por isso que a gente fala, conversa difícil é difícil mesmo, né? Graças a Deus a amizade foi recuperada. Mas muitas vezes a gente tem medo dessa conversa porque não sabe o que vai vir depois. Sim, sim. Dar espaço para conversa é um sinal de respeito ao outro também, né? Respeito à história. Nem sempre você está disposto. Eu acho que não dá para normalizar todo tipo de tentativa de negociação, porque eu acho que tem algumas relações, e a gente vai falar mais sobre isso, em que para a sobrevivência, às vezes literalmente, é importante que você não converse, que você não dê uma última chance, que você não dê um último espaço. Às vezes o corte emocional radical é a única forma que você tem de conseguir sobreviver àquilo ali, né? De conseguir manter sua dignidade emocional. Isso para todo tipo de relação, mas principalmente para as relações amorosas. Mas quando você entende que há espaço ainda para alguma negociação, ou quando há uma dúvida, porque às vezes você pensa assim, poxa, fulano me abandonou, fulano deixou de me ligar, fulano não esteve comigo num momento muito importante da minha vida. Mas será que realmente é só uma falta de consideração ou será que você não está acessando as motivações do outro? Porque da mesma forma que você está cheio de fantasma, porque o silêncio faz isso, ele gera idealização das questões, né? Roteiros na nossa cabeça. Da nossa cabeça. São fantasmas, são ideias, porque você não foi conferir. Isso é uma coisa que eu falo muito. É muito comum em consultório o paciente falar assim: nossa, mas eu senti que fulano estava diferente comigo, eu não sei o que é que ele está pensando. Ou então eu dei tal resposta para minha mãe, não sei o que é que ela achou disso. Aí eu pergunto, tá, e você não sabe por quê? Não, não sei porque ela não me falou. Certo? Se você tem a opção de saber, por que não procurar saber? Por que não tentar conversar? Porque você vai abrindo 1000 caixinhas na sua mente, vai deixando lacunas e vai deixando pendências
que isso só te faz mal, só gera ansiedade. Então, quanto mais você puder dar aquele chequezinho assim de bom, isso aqui eu perguntei, isso aqui eu soube a resposta, ou então isso aqui eu perguntei, não soube a resposta, a pessoa não quis dizer ou eu não acreditei, mas você deu um chequezinho que é eu perguntei, eu procurei saber, eu fiz a minha parte. Porque às vezes a gente fica cheio de silêncios e cheio de não saberes, podendo dar algum tipo de direcionamento a isso. E vou usar a frase clichê, né? Mas muito aplicável aqui ao diálogo. Vocês não estão preparados para essa conversa, né? Isso. Eu ouço muito quando levantei esse tema e quando trouxe realidades na minha vida, porque eu sou do tipo de pessoa que gosta das coisas nos pratos limpos. E qualquer silêncio me adoece. Qualquer dúvida na minha cabeça, eu preciso saber. Mas o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa, até num processo investigativo do porquê eu sou assim, né? É outros 500, mas a natureza da segurança, da previsibilidade, da responsabilidade emocional minha para com o outro e vice-versa, eu entendo que elas são fundamentais para a gente sustentar uma relação e colocar ela na prateleira do essa daqui vale a pena lutar. Mas o que eu mais ouço é não, eu prefiro não falar, prefiro não conversar, não quero ter esse desgaste. Por quê? Porque vai perder a relação? Não, simplesmente porque eu vou falar ela vai entender o alfabeto inteiro do jeito dela, e daqui que eu explique que Chico não é Francisco, acabou. Morreu. Então, vai deixando. Aí pergunta para terceiros, o que que fulana tem? Não, eu não Sim, sei. Nos grupos de 3, né? Todo mundo tem vários grupos de 3 amigos, sim, 3 amigas. Aí tá todo mundo ok, aí uma tá ali e fala, ei, mas fulana tá estranha. Por que que não perguntou para outra fulana? sim. Muito comum. Não, pergunta para terceiro, para poder as duas juntas inventarem o roteiro, sendo que poderíamos sentar, ter uma conversa, afinal somos adultos. Sim. Mas a nossa criança interior tá ali, ó, gritando e querendo uma resolução de um jeito bem infantil. Exatamente. E enquanto você fala, eu estou aqui pensando como que a gente pode ajudar os nossos ouvintes, porque a gente está trazendo uma problemática, né, Certo? que é a comunicação. Eu estou pensando assim, como que a gente pode ajudar as pessoas, né, de alguma forma, pela nossa experiência, enfim. E aí, para pensar na ajuda, em como se comunicar de uma forma melhor, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre as formas de se comunicar, porque são um super dificultador, né? O não falar, o não comunicar, muitas vezes tem como principal motivo como que o outro comunica, como que o outro recebe essa informação e como também você não aprendeu a fazê-lo. Então, eu acho que uma forma de ajudar as pessoas é vamos cuidar de como que a gente consegue falar para o outro o que precisa ser falado, independentemente do que seja, e como que a gente vai trabalhar a escuta daquilo que não é agradável de ouvir. Porque é a partir daí, desse tipo de repertório, que a gente consegue entender que as conversas difíceis, elas não precisam ameaçar corte emocional. Elas não precisam ameaçar, inclusive, integridade física e de dignidade, porque tem muitas mulheres, por exemplo, que simplesmente não comunicam porque elas têm medo de serem agredidas, Sim, exatamente. né? Eu acho que em experiências pessoais, não só minha, mas de amigos próximos, conhecidos, o que ajuda muito a gente ler a situação é construir um terreno seguro para essa conversa, que não pode ser no momento da briga, né? Não pode ser no estado emocional alterado, porque ela já é uma conversa sensível, já vai mexer em temas sensíveis e a grande falha da maioria das pessoas é querer resolver na hora que o sangue está fervendo. E aí dá ruim, minha filha, não tem como, não tem santo que salve essa relação, se essas conversas forem sendo realizadas em picos emocionais. Então, alguém precisa ser sóbrio na relação. Olha, a gente não vai conversar agora. Nós vamos respirar. Calma, tem alguns mal entendidos. Vamos combinar um horário que a gente estiver bem. Respira, senta, expressa a importância daquele vínculo, porque é uma coisa que eu faço muito. Eu poderia estar aqui com você, Lorena, e dizer assim, ó, não quero saber mais, mas eu me importo com você a ponto de te falar o que eu estou sentindo. E eu quero ouvir com
responsabilidade com saúde também, o que você tem para me dizer, né? Não ouvir já com as pedras na mão, porque aqui vale a máxima. Quem fala o que quer precisa aguentar ouvir o que não quer. Sim, exatamente. Eh, e isso sobre esperar para falar, né, conseguir ter essa inteligência emocional de saber o momento certo, ou pelo menos o momento mais próximo do ideal para falar, me lembra um pouco, da ideia super presente, contemporânea, que é o quanto nós estamos hoje ansiosos para a comunicação, né, o quanto a comunicação ela é imediatista, porque estamos numa sociedade imediatista, né. E aí eu me lembro, de um relacionamento de uma tia minha, lá atrás, que foi por cartas, né. Ela morava aqui, o ex dela morava em outro estado, e eles se comunicavam por cartas, porque era o que tinha para aquele momento, Quer né. dizer, até chegar lá a raiva já passou. A Que legal pessoa isso. escreveu que está com raiva, quando a carta voltar, a pessoa vai abrir no fervor da emoção, porque não está nem tendo ideia mais do que foi, aí vai: "Poxa, mas eu queria aqui receber todas as informações de como as coisas estão, ele está respondendo a minha raiva, isso aqui já passou, agora eu só vou Que saber legal. notícias daqui a 2 semanas", Sim, e olhe lá. e olhe lá. Mas, não tem como a gente falar de comunicação saudável sem a gente falar desse imediatismo, né, porque aí a gente entra na era digital, a gente entra na cobrança da resposta do WhatsApp, porque antes do WhatsApp era SMS, era e-mail, por exemplo, telefone, e as coisas eram um pouco mais tranquilas também. Então, tem muito a ver com isso. A gente está numa sociedade cada vez mais acelerada, que deixa menos espaço também para o respirar, o pensar no melhor momento e numa melhor forma. Com isso, eu gostaria de trazer o cuidado de que a gente não tem que também ficar, tateando o tempo inteiro, porque fulano é muito esquentado, então eu não posso falar agora, eu vou pensar, porque existe uma coisa também que é: "Poxa, eu preciso resolver, né, isso aqui, não precisa ser exatamente agora", mas também você se machucar tanto, porque tem que pensar de todas as maneiras como e quando o outro vai conseguir te escutar, não é tão saudável também. Aí a gente começa a não falar mais só sobre si, e sim sobre um comportamento que o outro precisa rever. Começa a repensar essa relação aí, né? Começa a Porque se uma repensar essa relação você está relação. andando, pisando em ovos, à mercê do humor, da Isso, alegria, das decisões, se o dia do outro foi bom ou ruim, aí a gente já está numa relação que é adoecedora. E volto aqui à questão que você falou da imediatismo, o tal do azulzinho do WhatsApp, né? Ficou azul, não me respondeu, eu estou aqui plantada com o celular na minha frente, mas o que que aconteceu que não me respondeu? sim. Então são neuras pessoais que vão sendo alimentadas se eu não me cuidar. Porque pode ser tudo, mas também pode não ser nada. Amo a música de Flávio, né? Que fala, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Na minha relação pode ter acontecido tudo, mas pode não ser nada. Pode ser que ele não viu, pode ser que descarregou o celular. Mas a gente fica criando, alimentando os monstros que quando você chega na relação, para essa tal dessa conversa, você já está cheio de prerrogativas. Sim. E aí já não é um ambiente mais neutro, é um ambiente minado e qualquer passo em falso pode explodir. Exatamente. Me vem também, Mari, como um fator adicional a isso, a importância de você se conhecer para comunicar, né? Porque quando você vai comunicar um dissabor, algum tipo de problema, se você não se conhece, se você não tem a honestidade de saber, de tentar investigar em que pontos aquilo te acessou, em que pontos aquilo te incomodou, a única coisa que você faz é atacar, né. Então, quando você não tem um processo de autoconhecimento, sadio, você associa automaticamente incômodo, raiva, frustração e tristeza a defeito do outro, falha do outro. Então, é quase que um caminho direto. Se eu tô chateada é porque o outro está errado. E não é assim. Nem sempre quando você está com raiva, você está certo. Então, isso é muito importante da gente saber também, porque quando a gente se conhece, a gente pensa: opa, peraí, eu estou muito chateada com isso aqui, mas isso aqui fala sobre mim. Isso aqui foi algo que eu não resolvi. Isso aqui foi algo que outro relacionamento me machucou. Essa pessoa não tem nada a ver com isso, né? Ou então, beleza,
isso não é uma forma que eu gosto muito, mas é a forma do outro, né? Naquela dança solo que a gente falava no outro episódio, de repente, esse jeito um pouco mais introspectivo me atraía. Hoje, eu quero que a pessoa fale igual um doido a todo custo. Então, temos que ter cuidado. E aqui é o exercício da terapia, né, Lore? Que a pessoa entra lá querendo alguém para concordar com ela. Sim. Que eu sou a vítima do mundo, eu sou. E, obviamente, existem situações e situações. Mas a gente tem a velha mania de procurar sempre culpabilizar o terceiro, o segundo, né? Não, não sou eu. Me lembro de uma sessão que foi muito confrontadora para mim, quando eu trouxe casos de uma pessoa da família que ninguém gostava, nem eu. Trago para a terapeuta, ela só olha para mim e fala: mas o que é que você tem a ver com isso? Eu quis matar ela, né? Na hora. A gente passa por isso, né? Como assim você não está concordando com isso? Não, mas eu quero saber por que a gente vai entender agora por que você está tão machucada, tô tão ofendida com tudo isso, se não é sobre você. Então, ela era boa, viu? Pegou, me tirou do ringue, me colocou na cadeirinha e falou assim: agora é eu e você. Sim. E a gente entra na terapia sem dimensionar o poder disso. Porque quando eu enxergo quem sou eu nesse conflito, quando eu enxergo que esse conflito revela sobre mim e não sobre o outro, eu passo a exercer a lição da humildade, né? Poxa, eu também falhei. E eu começo a escolher, exercer a minha escolha. Ah, o fulano está agindo assim, eu não sei se eu quero mais essa relação na minha vida. Porque eu paro de tentar mudar o outro. Eu paro de tentar colocar sempre o rótulo de culpado no outro, você vai ter que mudar, você vai... Não, é eu comigo. E esse é o processo mais lindo de todos, porque a gente passa a um novo nível de relacionamento, tanto com a gente quanto com quem nos cerca. Sim. E esse tipo de honestidade que você traz, Mari, me remete de novo aos estilos de comunicação, porque não é honesto que a gente entenda como negativa a única forma negativa de comunicar que seja a agressividade, por exemplo, né? Essa talvez seja a pior. Talvez não, é a pior. Mas existem tantas outras que podem soar tão agressivo também, né, para o outro, como, por exemplo, o ser irônico, o ser passivo-agressivo, né? E aí você entra naquele argumento de, mas você fala assim comigo, olhe como eu estou calma falando com você. Mas vamos fazer aí uma retrospectiva de como que foi essa conversa? Quantas alfinetadas você deu em relação ao outro com a voz mansa? Quantas humilhações, quantas alfinetadas, quantas ironias, quantas falas, justamente por você estar conseguindo manter a calma, que você está usando de forma manipuladora para confundir o outro, para irritar o outro, e de nenhuma forma isso é motivo de agressão, de gritaria, de agressividade. Mas se a gente achar que a gente nunca vai olhar também para todas as formas de comunicar que não sejam agressividade direta, a gente nunca se implica. A gente nunca realmente vai para a resolução. Então, é muito importante que você vá para a conversa com o outro querendo resolver e não querendo achar a melhor forma para sair como certa e fazer com que todo mundo entenda que o outro está errado. Quem lembrou de alguém aí enquanto Lorena falava? Levanta a mão, por favor, que eu lembrei. De alguém, né? De muitos alguém. Mas é sobre isso, Lorena. É porque a gente entende que a maturidade e o resgate dessa relação, ela fala de entrar não como dois oponentes, mas como dois resgatadores, né? Naquela conversa não precisa sair um vencedor. Não é uma disputa de quem está com a razão, né? Quem ganhou essa briga aqui? E eu gosto muito de perguntar até a casais, né? Fala assim, tá, e depois da briga, quem ganhou a briga? Porque geralmente a mulher acha que ganhou, mas o marido conta a história dele, né? Tipo, não, eu falei isso aqui tudo pra ela e tal. Não, ele também quer sair como vencedor, mas todos os dois perderam se sair nesse espírito. Mas quando os dois caminham para enxergar a realidade do outro, o coração do outro, para aumentar o nível de empatia,
para dizer, não, vou prestar mais atenção nesses pontos que eu não sabia que te machucavam, fiz sem perceber, ou fiz talvez com um histórico complicado de vida que eu tenho. Peço um pouco de paciência, quero trabalhar isso, entendendo o outro também, que ninguém se muda sozinho em um dia, depois de uma conversa, né? Mas abrem-se pontos de alerta, pontos, os sinais amarelos para a gente poder ver, não, eu sei que com ela isso aqui não é legal, então eu vou procurar respeitar esse momento, respeitar esse posicionamento, essa opinião, e juntos, ambos, saírem de mãos dadas, mais um passo para vencer e amadurecer nessa relação. Sim. Eu acho que a gente fica aqui com a ideia, pensando em comunicação, que tanto a agressividade e suas diversas roupas, quanto o silêncio, são formas não saudáveis de se comunicar e, consequentemente, de se relacionar, né? Então, temos esse desafio de conseguir comunicar, mas conseguir comunicar de uma forma que a gente construa pontes ao invés de muros. Sem comunicação saudável, não há relacionamento saudável. E pegando esse gancho de relacionamento saudável, a gente vai, muito possivelmente, no próximo episódio, abordar relacionamentos abusivos. E gostaria de finalizar essa temporada falando sobre relacionamentos com a presença de Mariana e dizer que foi um imenso prazer estarmos juntas aqui e muito em breve estaremos em uma nova temporada, vamos ter um hiato aí com outras presenças, mas queria lhe agradecer muito, foi maravilhoso, eu já não vejo a hora de você voltar para estarmos juntas nessa mesa de novo, assim como estaremos durante esse ato todos os dias nas nossas conversas e comunicações e memes trocados, por que não? Porque nossa comunicação também é isso. Relação saudável envolve meme, com certeza. Então, um brinde à amizade. E aos laços encontros. A gratidão é toda minha. Eu falo para a Lorena que ela nasceu para isso aqui, porque além da gente aprender pelo menos umas 30 palavras novas nesses 4 episódios. Ah, para, boba. É uma pessoa que enriquece qualquer relação, né? E ter a oportunidade de ouvi-la é um presente, não só para mim, mas para todo mundo que está acompanhando. Então, todas as honras, a gratidão, sem demagogia, você sabe que entre a gente não tem isso. De jeito né? nenhum. Mas estou muito feliz por inaugurar essa temporada, pelo privilégio de fazer parte da primeira temporada do Laços Encontros. Vem gente boa por aí, mas eu volto, viu? Quer saber? Que venham todas as temporadas e a continuidade permanente da nossa temporada de amizade, não é isso? Aí, para sempre. Gente, até a próxima. Um beijo. Vão para os comentários, vamos continuar conversando por lá, ok? Beijo grande, Mari. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lore. Um beijo, gente. Até a próxima.